Vamos falar para vocês acerca da língua. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre você. A palavra que nós vamos ler sobre a língua, você pode encontrar em Tiago, capítulo 1, versículo 19, Tiago, capítulo 3, versículo 1 e Mateus, capítulo 12, versículo 36. Vamos falar sobre o poder das palavras, o poder da língua. A Bíblia diz que a língua é um pequeno órgão que se gloria de grandes coisas. Com ela bendizemos a Deus e Pai, mas com ela amaldiçoamos os homens, feito a sua imagem e semelhança. E o apóstolo Tiago, irmão de Cristo, diz: filhinhos, não convém que seja assim. Porventura pode, de um mesmo manancial, ou seja, de um mesmo lago, ter água salgada e doce? Porventura pode, de uma mesma fonte, correr água salgada e doce? Tampouco é a língua. Aí o apóstolo Tiago ainda continua e diz que a língua, ela é dotada de veneno mortífero, ou seja, você pode matar uma pessoa utilizando as suas palavras. Olha só que coisa, né? E diz que é veneno, peçonha. Quantas pessoas não destrói a vida de outra apenas com a língua? E diz mais a Bíblia diz que ela é inflamada pelo inferno, ou seja, ela é atiçada pelo inferno. A língua, o inferno fica doido para que você amaldiçoe alguém. O diabo, ele está doidinho, vamos dizer assim, para que você amaldiçoe qualquer pessoa, porque você está dando a ele uma legalidade de ação. E a Bíblia mostra isso. A crença nas maldições é uma crença mundial. Todas as nações da terra acreditavam em maldições. Sumérios, incas, maias, Egito, babilônicos, qualquer uma civilização que você citar, você vai encontrar religião nessa civilização, e você vai encontrar a crença da bênção e da maldição. E nós encontramos na Bíblia que a língua amaldiçoa mesmo, mas não convém que seja assim. A língua é um pequeno órgão que se gloria de grandes coisas. Veja como uma pequena fagulha de fogo incendeia um tão grande bosque. Olha que coisa, né? Nós encontramos Hitler, que dominou o mundo, mas ele dominou, antes de dominar com as armas, ele dominou com sua língua. Ele chegava a ter 3, 4 horas de discurso. Hitler, quem era Hitler? Nem alemão Hitler era. Hitler era austríaco. E a patente no exército de Hitler era cabo do exército, para você ver. Quando ele se aliou ao partido nazista, aí perceberam que ele tinha uma boa oratória. E nisso ele foi ganhando destaque. Através da língua nós podemos conquistar muitas coisas e também podemos destruir muitas coisas. Quantas pessoas conquistaram através das suas palavras muitas coisas? E quantas pessoas perderam através de suas palavras tantas coisas? A atuação da língua, segundo a Bíblia, não é só no mundo material não. Ou seja, porque fulano é inteligente, falou direitinho, ou ele soube falar, não é somente isso não. O poder da língua também vai na área espiritual. Como Deus criou esse mundo para que nós venhamos habitar usando a palavra, nós podemos também criar bênçãos e maldições utilizando palavras negativas e palavras positivas. Sim, você já ouviu alguém expulsar demônio calado? Há poder nas palavras. Quando você fala sai, o demônio tem que sair. Mas alguém podia olhar só para o demônio e fazer um sinalzinho assim, vai embora. Mas não acontece isso. Então, há muito poder nas palavras. É um sistema complexíssimo. A língua, todo o aparelho das cordas vocais, de tudo, é algo complexíssimo para que a gente venha dizer simples palavras. Bom dia, boa tarde, ou dizer palavras de maldição. Nós encontramos na Bíblia anjos que, em briga com Satanás, ele não quis amaldiçoar Satanás, já que Satanás era amaldiçoado, mas ele não quis amaldiçoar. Ele disse para o diabo: o Senhor te repreenda. Então Deus mandou um outro anjo, e esse outro anjo foi e repreendeu a Lúcifer. Veja como é importante as palavras. As palavras, ela traz um tom espiritual. A Bíblia fala muito. A Bíblia fala assim: ponho a mão na minha boca para não pecar contra ti. Em Salmo 141:3 diz:
Guarda, Senhor, a minha boca, vigia as portas dos meus lábios. Provérbio 11:9. O ímpio com a sua boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. As palavras têm poder, porque a boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus. Se o teu coração está cheio de coisa boa, então a tua boca vai falar coisa boa, vai gerar coisa boa. Mas se o teu coração está cheio de coisa ruim, de maldade, de malícia, a tua boca só vai falar malícia. Veja que a ponte entre o coração e o universo é a boca. O coração está cheio, joga para o universo através da boca. Agora tem um versículo que é muito sério mesmo. É em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem utiliza, come dos seus frutos. Esse texto, escrito por Salomão, é um texto muito sério. Ele colocou a morte e a vida no poder da língua. Veja como são importantes as palavras. Nós habitamos em um lugar, né, que as pessoas costumam amaldiçoar outros até brincando. Até brincando eles amaldiçoam as pessoas. E a gente nota como é que muitas vezes essas maldições se implantam. É como se os demônios utilizassem essas maldições para se legalizar. É como se eles não pudessem se legalizar sem uma palavra. Veja que no Velho Testamento os patriarcas abençoavam seus filhos, colocando a mão na sua cabeça e os abençoando com palavras. E aquelas palavras que ele falava se cumpria. Isso foi com Jacó, isso foi com todos os patriarcas que tinham esse costume na época. O poder da vida e da morte estão na língua. Nós encontramos também Noé amaldiçoando o seu neto. E essa maldição se passaram centenas de anos para acontecer, mas aconteceu. Canaã, filho de Cã, foi amaldiçoado por Noé, injustamente. Deus não mandou Noé amaldiçoar, mas Noé amaldiçoou. E o que ele disse aconteceu. Então veja só os senhores que estão me observando, como a língua tem um poder terrível. Como as palavras têm um poder terrível. Mas os homens continuam amaldiçoando. Ah, que filho peste, condenado, miserável, tu não vai ter futuro, tu vai sofrer. Na hora da raiva, a pessoa diz muita coisa, mas justamente na hora da raiva, onde Noé amaldiçoou seu neto Canaã. E o neto foi amaldiçoado, e o neto não fez nada, quem fez foi o pai. Então vejam vocês, é o que a Bíblia diz: com a língua nós bendizemos a Deus, mas também amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. O poder da vida e da morte estão na língua, está na língua. Vejam os senhores, que palavra maravilhosa. E a Bíblia diz que a língua é um órgão difícil de se controlar. E se o homem controlar a língua, ele controlará toda a sua vida e todo o curso da história. Que coisa, né? Se o homem controlar as suas palavras, porque através das palavras é onde nós geramos o nosso universo, através de bênçãos e maldições.